Iniciando nossa live aí, gente. Opa. Boa noite a todos. O pessoal vai entrando na live aí. Hoje um papo muito legal. O nosso amigo Jamerson Saqueto. Os amigos professores também hoje aqui presentes. O pessoal vai acompanhar a gente hoje. Vamos só esperar o pessoal entrar na live. Miguel, nosso amigo Adamo. Velhos amigos entrando na live com a gente hoje, acompanhando. Jamerson, se você quiser vir já online, já podemos. Josué, um abraço, meu irmão. Meu pai também aí, presente na live também. Luiz Cândido. A galera lá do Morro, lá do Soteco, toda presente aqui hoje. Hoje uma live em especial aí para os amigos professores. Como é que tá aí, galera? O áudio dá para ouvir legalzinho? Tá tranquilo? Hoje, na verdade, é a segunda série de lives, né, que a gente está organizando. Boa noite, Josué. A gente teve algumas lives nessa primeira série. Vou dar uma explicada direitinho quando o nosso amigo Jamerson, diretor do IFES de Vila Velha, estiver com a gente. E poder falar um pouquinho mais sobre esse histórico de lives, né? Olha, Emanuel, amigo, colega de trabalho, o Alzira Ramos também presente, um abração. Jamerson, se você quiser pedir para poder iniciar aqui, ó, você pode vir aqui comigo, cara. Só pedir para poder participar aí. Não, mas aí você tem que vir junto comigo aqui, rapaz. A galera quer te ver também. Ah, o Andrezinho, velho amigo, colega de trabalho do Alzira Ramos também, hoje aqui presente. Juninho, um abraço. Ramonzinho também, minha tia Janete. Pode vir, meu camarada. Só que, o Jamerson, você tem que pedir para poder participar comigo na live. Solicitar participação, entendeu? Aí você vai vir comigo aqui. Andrezinho, meu chapa, e aí, como é que tá? Uau, beleza. Só um minutinho de Emerson. Aí, meu garoto. Aê, deu certo agora. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gustavo. E aí, meu garoto, beleza? Beleza, tudo bem. Dentro do possível, né? Dentro da realidade da pandemia. Vamos caminhando dentro da possibilidade, né? Jamerson, a gente, na verdade, essas lives, cara, eu vou te dar uma explicada e uma explicada pro pessoal que está acompanhando a gente aí. Um abraço para a galera do Bike Anjo também. Muita gente, muitos amigos entrando agora também. Emanuel, Luciane Goza, nossa grande amiga, também presente aqui hoje. A Clara Meriguete. E vários outros amigos que vão entrando, Jefferson Rezog, presidente de Gaivotas. Bom, Jamerson, a gente começou com uma primeira série de lives, né, em qual a nossa intenção era apresentar possíveis soluções e evidências do que estava acontecendo frente a essa crise do Covid que a gente está vivendo até hoje, inclusive. E aí a gente fez uma participação, primeiro, com o nosso amigo tio Hilton, para fazer uma avaliação do cenário do movimento popular. Depois, nós fizemos um papo com o deputado federal Felipe Rigoni, onde ele apresentou, né, as perspectivas a nível nacional das discussões do que estava sendo feito em relação ao Covid. Depois a gente bateu um papo com o prefeito Max Filho,
né, onde ele pode apresentar as perspectivas da cidade, o que o Poder Executivo da cidade estava promovendo em termos de ação para poder combater esse mal que a gente está vivendo. Depois, para poder encerrar essa primeira série de lives, eu fiz uma live com a professora Etel Maciel, que se candidatou à nossa reitora e a pessoa extremamente qualificada, e ela apresentou para a gente uma perspectiva mais técnica, né? Porque ela é epidemiologista, então, assim, a pessoa extremamente ligada à área. Então, agora, nesse segundo ponto, né, eu quero sair um pouquinho da discussão como tema central do Covid, apesar de a gente direcionar os nossos temas para isso, e nós trabalharmos 5 grandes macrotemas nessa série de lives. Quais são esses macrotemas? Hoje é o primeiro, que é a educação, né, os desafios da educação e da ciência. O segundo, mobilidade urbana. O terceiro, segurança, desenvolvimento urbano e criação de emprego e renda. Eu acho que esses são os temas que nós vamos trabalhar nessas próximas lives. Então, nesse sentido, hoje eu estou recebendo aqui ele que tive a oportunidade grande de conhecer, é o nosso querido Jamerson Saqueto. Ele tem um histórico aqui, um currículo muito qualificado. Faço questão de ressaltar ele aqui. Hoje ele é diretor do IFES Vila Velha, né? Mas, além disso, ele tem atuação nos cursos técnicos, nas graduações, especializações de formações de professores, nos mestrados em ensino de humanidades. Ele é pós-doutorado e doutorado em psicologia. Ele é mestrado em História Social e Políticas na UFES. É especialista em gestão de políticas públicas, especialista em educação de jovens e adultos, especialista em filosofia e psicanálise, MBA em gestão escolar, bacharel e licenciado em filosofia pela Universidade de Juiz de Fora e psicólogo formado pela UFES e bacharel pela UFES. É um currículo extenso, mas não posso deixar de colocar. Jamerson, boa noite, vou passar a palavra para você e queria, já que você desse a saudação para a galera que está vendo a gente aí, e falasse um pouquinho, né, já sobre a importância do IFES, né, para toda a comunidade, especialmente para a comunidade do Soteco, onde o IFES Vila Velha está localizado, mas no contexto Espírito Santo. Qual é o papel do IFES que você tem acompanhado e com a sua experiência pode falar para a gente? Beleza, então, Gustavo, boa noite a todas e todos. É uma satisfação imensa estar aqui tendo a oportunidade de falar sobre os desafios da educação nesses tempos que a gente está vivendo, né? Um convite muito especial e ainda mais de um líder comunitário que já está tão comprometido com a nossa comunidade quanto você, Gustavo. Então, assim, muita oportunidade de estar falando, inclusive, sobre a participação do IFES no cenário nacional e estadual. Beleza. O IFES hoje, ele está em 22 campi do estado. Então, a diferença básica entre o Instituto Federal de Educação e a Universidade Federal é a capilaridade do Instituto. Né, o Instituto, ele chega, né, esse braço de educação federal, em lugares em que a universidade não tem condições de chegar. Né? Então, o IFES descentraliza o ensino dos grandes polos. Então, nós temos campi desde o extremo norte do Espírito Santo, como Montanha, Barra de São Francisco, Nova Venécia, São Mateus, passando por toda a região serrana, região noroeste, a grande região metropolitana, chegando até o sul do estado. Né? Então, a gente tem campos em Ibatiba, Venda Nova do Imigrante, Piúma, Alegre. Então, nós estamos inseridos em todo o Espírito Santo. E essa capilaridade dos institutos, ela permite que a gente tenha uma visão um pouco mais macro, Luiz Gustavo, da realidade nos estados em que a gente está inserido. Né? E é uma instituição centenária. O IFES começou com a Escola dos Aprendizes Artífices no governo
no início do século XX, em 1908. Então, nós temos mais de 100 anos de educação voltada principalmente para a formação na área profissional, técnica e tecnológica. Então, é uma instituição que tem que consegue dar conta um pouco desses desafios da complexidade da área educacional no estado do Espírito Santo, e a gente está em todos os estados do Brasil. Legal, Jamerson. E assim, Inclusive, pode falar. não, tranquilo, é porque quando você trouxe para a gente essa questão, né, dos desafios que a gente tem, né, eu pensei em os desafios para além do IFES, né, que são desafios, por exemplo, de integração escola-comunidade, que tenha ligado necessariamente com arranjo produtivo local. Né? Por exemplo, pensar o que o IFES tem a ver com Vila Velha. Mas pensei também o que visou a educação pública brasileira tem enquanto compromisso hoje no cenário nacional, regional e municipal. E a gente tem, de fato, Luiz Gustavo, alguns desafios. E aí eu peguei alguns desafios como propostos por o Edgar Morin, né, que foi um pensador francês que a Unesco pediu, falou assim, perguntou para o Edgar Morin, fiquei com essa questão que você trouxe para mim, né? É a questão que a Unesco fez para o Edgar Morin no final do século XX, né, início do século XXI, e perguntou para o Edgar Morin quais eram os saberes necessários para uma educação do futuro, uma boa educação do futuro. E o Edgar Morin construiu um documento que chama-se Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Né? Legal. E aí, esses conhecimentos, esses 7 saberes que o Morin trouxe, eu tentei fazer uma relação com os desafios que a gente está enfrentando hoje no cenário educacional e no cenário municipal. E aí, se você me permite, eu queria falar um pouquinho desses saberes aí, desses desafios. Pode ser? Claro, você é o nosso convidado. Só para poder falar também, Jamerson, a gente abriu durante essa semana a participação das pessoas que acompanham a gente, né, por profissionais de educação, amigos professores, e eles fizeram algumas perguntinhas, né, que vão estar relacionando o nosso bate-papo aqui com a dinâmica estadual, municipal e até federal também. Então, mas assim, a palavra está contigo, meu camarada. Não, então vou falar bem brevemente para a gente chegar então às perguntas então da galera. Vamos lá. Legal. O Morin traz para a gente um desafio aqui que é muito interessante. Vou falar de 5 desafios que é o seguinte, e vou falar essa realidade para a gente hoje, o que isso nos toca. O Morin fala assim, olha, a gente tinha que prestar atenção para ensinar a condição humana, né? Esse é um desafio. Uma vez que o ensino tem se tornado um tanto quanto que desumano na atualidade. E aí eu trago um problema, Luiz, que tem acontecido no âmbito educacional em todo o país, como, por exemplo, a CAPES e o CNPq, que tem desacreditado as ciências humanas, as áreas da educação, as licenciaturas, né, e outros ensinos de humanidade, como, por exemplo, a psicologia, a filosofia, as ciências sociais. Então, a educação, as licenciaturas e as ciências humanas, elas compõem um cenário que precisa ser valorizado por qualquer governo que seja. Se é governo de direita, se é governo de esquerda, se é governo de centro, se é governo de alto, se é governo de baixo, não importa o lado político nesse momento, não há como se fazer educação sem reconhecer a importância das licenciaturas e das humanidades. Então, ensinar a condição humana é óbvio que não é uma atitude apenas dos professores de humanas. Mas dizer que as ciências humanas não são importantes para a comunidade é tentar voltar um Brasil pré-crítico, uma nação pré-crítica. Uma nação que não conhece o voto, que não entende a sua participação popular, que não compreende como que funciona a política e entende, então, tudo a partir de uma visão tecnocrática, de uma visão não pautada pelas condições humanas.
Então, o que que adianta eu ensinar matemática se eu não ensino a partilhar a comida? O que que adianta eu ensinar o livro inteirinho da escola dos conteúdos e não ensinar como a condição humana deve ser valorizada? Então, esse é um problema. A gente tem esquecido da questão da humanidade. 2, ensinar a identidade Professor, terrena. Pode professor, falar. só uma aspas em cima dessa primeira questão, que eu acho que é muito importante a gente Claro. problematizar. Vamos problematizar um pouquinho em cima disso, até porque foi perguntas de alguns moradores, inclusive, do bairro, porque conversando com alguns moradores mais antigos, né, a gente tinha uma suspeita, né, eles ficavam imaginando como seria a criação do IFES aqui no bairro Soterra, sendo que era uma área assim que eles falam, olha, pô, a gente podia fazer uma pracinha onde está o IFES, olha, o IFES não vai produzir nada de bom para a nossa comunidade aqui. Então, assim, eu acho que é muito importante quando você fala dessa necessidade de fazer com que o conhecimento atravesse as paredes da escola e cheguem de fato na sociedade. Então, eu gostaria, né, parafraseando aí Paulo Freire, que a educação de fato fosse libertadora, né? E o que a gente hoje vive, né, a gente sabe que os profissionais de educação, os professores sofrem muito em sala de aula. Eu sou professor da rede estadual, sei muito bem, com um conhecimento de causa sobre isso. Mas realmente, Jameson, é um desafio mesmo fazer, por exemplo, eu sou professor de matemática, linkar a matemática, por exemplo, a uma realidade que cada aluno vive, né? Então, assim, isso de fato, que os professores que estão acompanhando a gente, Emanuel, que é lá da minha escola também aí, ó, inclusive um abraço para o Clebinho, para o Belinha, para a Renata, para o André, para o Glésio, para o Luiz Henrique, para o João Paulo e para o Admo também, que são professores da rede estadual e entendem muito bem o que eu estou colocando. É preciso valorizar, só que também é preciso linkar a teoria à prática da realidade da vida de cada aluno, né? Não é isso, professor? Com certeza, Luiz, com certeza. Se a gente não consegue fazer esse trabalho extensionista, então por isso que é uma perspectiva nossa do IFES, quando abre as portas agora, a gente vai estar construindo no IFES agora uma fábrica. E a gente vai poder estar dando mais, além das coisas que a gente já faz na comunidade. Por exemplo, nós temos hoje projeto de microscopia para crianças, tem o PIPAS, que trabalha ali no SOTEC com a questão da saúde no centro comunitário. A gente tem a questão das oficinas de produção de sabão, né? A questão é agora com a construção da fábrica mesmo, e da quadra também, que vai ter o espaço mesmo de esportes que a gente vai poder estar partilhando com a comunidade, mas em especial meu foco é na fábrica, pensar a questão da profissionalização em cursos de formação inicial continuada menores, para além dos cursos que a gente já dá hoje. Porque o foco nosso hoje é o curso técnico, os cursos de graduação. E eles todos têm duração de no mínimo 2 anos, um curso técnico, e a graduação aí indo até 4 anos. E a perspectiva, se eu coloco ali cursos de formação continuada fix, né, eu consigo trazer a comunidade. Dentro desses, a gente tem perspectiva de abrir curso de mestre cervejeiro, por exemplo, que é agregar valor, fazer a questão da parte do empreendedorismo, que é inclusive um outro desafio que eu tinha apontado aqui, que é justamente o que você coloca, né, que é essa extensão do ensino, que não fica só na sala de aula, que é quando Edgar Morin fala da questão do ensinar para o mundo de incertezas. E a gente está vivendo um mundo de incerteza. É uma complexidade social muito grande, uma complexidade econômica muito grande. Então, eu tenho que ter ações que vão em torno do empreendedorismo e da solidariedade. Então, não adianta mais eu ir para a aula se eu não estou fazendo o menino pensar em resolver problemas. Problemas reais, problemas concretos, problemas do dia a dia. E a comunidade apresentar também para a escola quais são os seus problemas. Para o menino chegar assim, ó, peraí, eu estou estudando esse curso aqui, só a teoria, eu preciso mais do que isso. Eu preciso estudar para resolver os problemas da comunidade.
Ô, Jameson, Concordo. só sobre isso aí, você não acha que, vamos colocar o dedo um pouquinho na ferida, você não acha que, a nível, assim, né, vamos fazer abrir o espectro nosso, né, da educação e vamos colocar tudo mesmo sobre o mesmo plano. Educação municipal, educação estadual, Uhum. educação federal. Você não acha que as associações deveriam ter um mecanismo, ou então a própria escola ter um mecanismo de linkar os projetos de extensão, as aulas, com as associações de moradores? Você não acha que a gente. Nossa, seria o Você não acha que está ideal. É o faltando um ideal. pouco isso? Você não acha porque eu sinto falta. Eu, particularmente, tenho uma relação muito boa com as nossas diretoras aqui da escola. Tanto minha relação contigo, mas a relação com a Marcela, da UMEI Matos Brito, quanto a Fábia, que é diretora da Olímpia também, quanto a Jaqueline, que é diretora da Escola Estadual Cândido Marinho, todas elas localizadas aqui no bairro. A gente tem uma boa relação e apoia, né, que a comunidade esteja. Só exemplo disso, a Escola Cândido Marinho, que é a escola estadual aqui do bairro, ela utiliza a quadra do centro do movimento comunitário para as aulas de educação física para as crianças. Então, aqui no bairro a gente acompanha, mas eu não vejo. É claro que tem outros líderes comunitários, amigos, que buscam essa parceria, mas eu percebo, ô Jameson, que talvez falta um mecanismo institucional de cada escola para atrair a associação de moradores para dentro da escola, certo? E assim, os alunos produzirem algo que seja produtivo para a comunidade também consiga ver a realidade sendo alterada por esses alunos, não é? O que você Uhum. acha? É isso aqui que a nossa amiga que está colocando. Ó. Se eu faço uma adoção de uma gestão democrática participativa, eu vou, obviamente, garantir que as paredes, os muros da escola permitam que a comunidade sinta que aquilo ali é um espaço dela. É bem isso que você colocou, por exemplo, com a instalação do IFES, né? Quando o IFES chegou a Soteco, ele chegou meio como um estranho, né? E hoje há uma perspectiva, né, de que a gente precisa melhorar toda hora os canais de comunicação para que eu sinta que aquilo, poxa, se isso aqui é federal, não é meu só o municipal, não é meu só o Sim. estado, é meu a complexidade de todas as esferas de poder. Então é meu também o federal, é meu o estadual, é meu o municipal. E quando eu sinto que aquilo ali é meu, eu defendo aquilo de uma outra maneira e eu passo a me relacionar, integrar com aquele espaço de uma outra maneira também. Legal. Né? Então a Inclusive, gente precisa muito disso. da Clínica Beija-Flor, a nossa amiga Lecimar, que eu tive a oportunidade de conhecer hoje, inclusive, através da divulgação das lives, e ela participou aqui com a gente. Eu acho que isso aí James, eu acho que nós temos que buscar isso. Inclusive, como CCVV, né, no Conselho Comunitário, a orientação que a gente dá é que as comunidades se aproximem das escolas e para poder tentar produzir algo. Agora, você sabe que uma coisa bacana, cara, você sabe que muita gente, né, muitos desses que pensavam que o IFE seria um calo no pé do Soteco, quando receberam o álcool, aquele álcool que foi produzido por vocês lá e foi elegantemente doado à comunidade, o povo ali sentiu uma demonstração do que o IFES poderia fazer. Entendeu? Eu fiz uma doação e passei nos comércios do bairro. E eu distribuí aquele álcool falando que o IFES, que é produto nosso, é do Soteco de raiz, produziu aquele álcool. E assim, quando as pessoas ficaram sabendo disso, cara, eles sentiram de fato, falaram, olha, obviamente tinha outras questões, né? Por exemplo, a aula de Tai Chi Chuan, né, que o pessoal já tinha, aquela feira de produtos orgânicos também, Orgânico. que foi pensado também. Então, já existia uma história, né, de participação do IFES com a comunidade, mas quando produz uma coisa do tipo de uma coisa tão simples e singela como um álcool 70 distribuído aos comerciantes, você percebe que a comunidade ela começa a ter um outro olhar
né, para o nosso Instituto Federal, que é tão importante aqui para o nosso bairro. Não, e o álcool é muito pouco, né? A gente está agora, vai produzir, vai entregar, inclusive para vocês também, álcool 80 para mãos, né? Sabão líquido e também está produzindo hipoclorito. Então, assim, mas isso é muito pouco. Eu acho assim que a questão não é só aquilo que a gente fala do peixe, né? É o ensinar a pescar. Então, quando a gente tem um foco nisso, numa relação mais branda, essas coisas vão cada vez mais melhorando, Gustavo. Por exemplo, eu fiz uma viagem para fora do país há 2 anos atrás e fui conhecer várias escolas de Portugal, pensando como que seria o modelo de educação infantil que nós poderíamos colocar ali dentro. E aí o que acontece? Quando eu cheguei com essa esperança, já tinha assumido a direção da escola, a primeira coisa que eu fui conversar foi com o prefeito, e a gente tem esse projeto ainda, a gente só precisa colocar isso para funcionar efetivamente, mas o meu desejo é que a gente coloque uma escola, uma MEI, dentro do IFES, que funcione como escola modelo, com o nosso curso de pedagogia federal ali funcionando, e ela vai fazer a formação dos outras MEIs de Vila Velha. Então, ali eu consigo dar uma educação na área de ensino de matemática, de linguagens e de ciências para a formação dos professores do município. E aí já adianto para você que esse é o meu maior desejo, sabe? Doar um pedaço do terreno lá dentro para a gente fazer uma escola municipal e ela tenha a ambivalência dela ter uma gestão administrativa municipal e ter uma gestão pedagógica que seja federal. Essa parceria ela é muito importante e produtiva. Porque se eu faço uma escola modelo em que os nossos professores, né, que já temos uma caminhada já na carreira no ensino federal, nós vamos formando os nossos professores de nível municipal também, é um duplo movimento. Eu estou tendo os alunos que estão estudando ali na escola modelo e eu estou replicando esse modelo de sucesso para os outros docentes, para os outros professores. Então, assim, é o que a gente mais gostaria de fazer, Luiz. Estou contando aí com bons políticos para a gente tocar essa ideia. Isso aí, eu acredito que Vila Velha existem bons políticos que podem ter a capacidade de tocar certeza. isso aí. Inclusive, um modelo de escola dessa tem dentro da UFES, não tem? Né? Eu lembro que quando eu fiz licenciatura em matemática, parte do meu curso foi dentro dessa escolinha, que tinha as crianças lá, que a gente, os ensinamentos que a gente tinha dentro da sala de aula, a gente colocava em prática lá com as crianças lá, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito bacana se a gente conseguisse implementar algo do tipo aqui em Vila Velha. Jamerson, você tem mais alguma coisa a complementar aí dessa questão filosófica aí da educação? Que era, você falou de um ponto, né? Acabei tratando dois, né? A questão da condição humana, necessidades das humanidades. O Mohan fala muito da questão da identidade terrena também, que é a necessidade que todos os cursos tenham agora uma análise ambiental. Então, não adianta mais fazer escola que não tem uma perspectiva e as disciplinas que não têm uma perspectiva ambiental, uma perspectiva planetária. Esse é ensinar para as incertezas, que é justamente essa pegada do resolver problemas, da complexidade social e econômica, a perspectiva de empreendedorismo. Ensinar para compreensão, que eu coloco aqui compreensão, porque nós vivemos um momento em que a gente precisa ensinar, acima de tudo, a boa comunicação, porque nós vivemos tempos em que as fake news e as coisas, elas vão... A gente precisa ensinar um aluno crítico a compreender o fenômeno político, social e econômico que está inserido. Então, a gente tem que ensinar boa comunicação. Como é isso que a gente está fazendo aqui agora. Não adianta só fazer sala de aula com giz, né, com pincel, com quadro. A gente vai ter que permitir a entrada das novas tecnologias, né, lives, e olhar para tudo que está cercando a gente e exercer uma boa comunicação.
né? Sobre isso, inclusive, se você me permite mais uma aspas aí, isso até pergunta do Clebinho, aqui do Soteco também, que ele é professor da rede estadual, e ele colocou, olha, ele me ligou mais cedo e falou, olha, Gustavo, eu sou professor presencial, eu não sou professor EAD, né? Então, Sim. assim, a gente sabe que com esse momento de crise do corona que a gente está vivendo, né, algumas plataformas, né, EAD foram implantadas a nível municipal e a nível estadual. Federal Queria que também. a federal também, né? Então, assim, claro que nós, professores, nós estamos sentindo um baque, tá? Quem é professor, os professores aí que estão ouvindo a gente aí, que estão vendo a gente, sabem da dificuldade que nós estamos tendo em se adequar à plataforma EAD. Mas também, o Jamerson, você corroborando dos pensamentos filosóficos aí, eu acho que, de certa forma, isso vai servir para também nos aprimorar e tentar trazer, quando essa crise voltar, novas estruturas e novos modelos para que a gente, digamos assim, modernize a nossa perspectiva dentro de sala de aula, cara. Não sei, o que você acha? Desde que, como o nosso colega que fala, desde que haja equilíbrio entre as metodologias, né? Porque as metodologias não podem se tornar o açoite dos professores, né? Porque tem gente que está pensando nisso, né? Às vezes, eu também tenho minhas salas virtuais, eu tenho os meus alunos, no IFES a gente está chamando de atividades pedagógicas não presenciais, e nós estamos vivendo entre os docentes e alunos um momento de muita instabilidade. Tem sido muito pesado esse momento, porque nós não fomos preparados. Se a EAD, ou atividade não presencial, ensino híbrido, passasse para a gente por uma formação, uma qualificação, em que nós estivéssemos ali preparados para isso e fizéssemos os nossos planejamentos em cima disso, com tempo, sabe? Sem a correria que foi, isso seria muito melhor. É claro que a gente não está falando que a gente está despreparado, porque a gente aprendeu a trocar a roda do carro em movimento. Nós, professores, somos resilientes a esse ponto. Só que é cobrado de nós uma criatividade constante, colocando sobre nós o peso do sucesso, muitas vezes, dessas atividades. Então, assim, nós estamos fazendo o melhor, nós estamos dando uma resposta à sociedade, à comunidade, de que nós, professores, somos importantes nesse momento da pandemia, de que a educação tem que ser valorizada. É óbvio que é muito bom a perspectiva das novas tecnologias, mas essas novas tecnologias elas têm que vir para aliar a escola, a comunidade e os nossos alunos, e não nos colocar em lugares diferentes na trincheira, como se nós estivéssemos em guerra. Então, é um momento de muita união, de que professores, alunos, entidades, instituições percebam que o valor do professor e da docência, e, óbvio, colocando limites para que, neste momento de pandemia, né, nós consigamos respirar, né, nesse ambiente de trabalho que a gente está vivendo. E a gente está aprendendo. A gente está aprendendo a fazer essas novas modalidades, né? Eu acho que as mães dos alunos, né, sobretudo do ensino fundamental 2 aí, eu acho que com essa pandemia, tendo que ficar com os meninos em casa, elas estão sabendo reconhecer. Inclusive, recebi uma mensagem outro dia dizendo: professor, você é um herói. Você é um herói aturando esses meninos aqui e tal. Então, eu acho que é um momento que as famílias, né, principalmente, né, os governos ainda, né, estão deixando a desejar um pouco com relação à valorização dos professores, obviamente. Né? A gente sabe que o teto salarial do Espírito Santo ainda né, não está compatível com os maiores salários do país. Isso a nível estadual. Né? A nível federal, aí é tudo mais unificado. Né? Mas
a gente sabe que esse processo de valorização, pelo menos das famílias, eu acho que eles estão começando a ter um pouco mais de seguir esse pensamento no momento. Sacou? Eu acho que nós estamos encaminhando para isso, né? Para a valorização dos profissionais de educação pelas famílias, obviamente. Pelos governantes, aí eu acho que tem que haver sempre uma pressão, inclusive dos sindicatos, né? O nosso amigo João Paulo, que é lá que é o membro diretor do maior sindicato que a gente tem no estado, que é o Sindiups hoje, entendeu? E faço ele aqui meu apelo de sempre cobrar, né, e no que depender da gente, sempre cobrar melhorias de condição de trabalho para cada profissional da educação. Perfeito, perfeito. Todo mundo tem falado, Luiz Gustavo, que nós vamos vivendo pós-pandemia num novo normal. Que esse normal que nós tínhamos antes da pandemia, ele não vai retornar. Que a nossa sociedade vai passar por processos de ressignificação, de reinvenção, e a palavra, então, que vai começar todas as palavras é o né? Repensar, revisitar, olhar de modos diferentes para aquilo que nós vivíamos. E agora nós vamos viver de maneiras diferentes. Então, dentro desses a escola também está inserida nessa realidade. É um reviver a escola, é um repensar a educação. Então, a carreira docente, ela também agora alcança um novo estatuto e uma nova oportunidade diante dessa nova sociedade que vai se manifestar. Entendeu? Não adianta a gente pensar que professor, Luiz, ensina disciplina e conteúdos. Que o professor ensina o que está dentro do livro. O professor vai sempre muito além disso. Ele forma o cidadão crítico, aquele que interpreta os fenômenos sociais, aquele que se joga dentro dos enlaces econômicos, o que reinterpreta a cultura. Então, essa nova sociedade, ela só é possível com essa escola que vai ser repensada, com esse professor que vai ser repensado, e se esse professor e essa escola não forem atualizados ou não forem incentivados de fato, não tiver um investimento nisso aí, essa nova sociedade que vai surgir pós-pandemia, ela tende a ser pior do que era a sociedade anterior à pandemia. Inclusive sobre essa questão ainda voltada um pouco para a pandemia, né, a gente acompanhou nesses últimos tempos a negação da ciência, né, professor? E o que é muito grave para a nossa sociedade, visto que a gente precisa sempre, e nós saímos da época das trevas, da Idade Média, foi pensando em como sair do fundamentalismo, sobretudo religioso. Né? Então, a pergunta do Vitão hoje aqui, ele que é diretor do movimento comunitário aqui, é como a gente reafirmar a questão da ciência, sobretudo para a terceira idade, sobretudo para quem hoje está preferindo ouvir político a ouvir, por exemplo, médicos, especialistas e a turma da área. Não só para essa questão de epidemia, mas num contexto um pouco mais geral também. Então, o que você pode falar para o nosso amigo Vitão aí, que está nos acompanhando aí também? Rapaz, toda vez que a sociedade preferiu escutar as vozes do mito e não da ciência, a sociedade se perdeu. Entendeu? Onde tem mitologia, Luiz Gustavo, onde tem ali acreditar naquilo que tudo vai falar, entendeu? Aí a gente começa a se perder. Entenda como quiser, né? As vozes da mitologia aí. Porque, na verdade, quando a gente fala assim, declara que a gente precisa de aporte científico, uma defesa científica, a gente está falando o quê? Olha, a gente está falando de um conhecimento técnico. A gente está falando de pessoas que passaram a vida delas se dedicando a compreender aquele fenômeno. Se a ciência está dizendo que não é a hidroxicloroquina, que o isolamento social horizontal ele é benéfico
né, que é importante para a nossa sociedade, né, então a gente tem que seguir o caminho dos cientistas. Não adianta, tudo que a gente tem hoje, a gente tem porque houveram cientistas que pensaram antes. Nós nos alimentamos e temos ali confiança, a gente vai no supermercado, tem confiança nos alimentos que a gente está consumindo, porque passou ali um engenheiro químico, passou um engenheiro de alimentos, passou um biotecnólogo, passou um químico, passou, enfim, passou um nutricionista, né? Então, assim, se tudo então que a gente vive, né, com solidez, com confiança, passou pela ciência, por que agora a gente vai ter que dar ouvidos a tudo? A gente tem que ter muito cuidado. Tem gente passando fake news na maldade, que colocou, sabe, uma venda nos olhos ali, está seguindo aquele caminho ali, sem fazer uma reflexão, uma crítica daquilo. Por que estão falando isso? Será que estão querendo me convencer disso? Por quê? É importante esse movimento, com certeza. Não, maravilha. E assim, eu acho que faço minhas as suas palavras de ouvir sempre a ciência, né? Essa por as diretrizes que a gente adotou, né? Quando estava lá no movimento estudantil, quando estava aqui no movimento popular, e a gente sempre vai carregar para a nossa vida a importância da ciência para o desenvolvimento humano desde o início da sua história. E o quanto que nós perdemos em ficar na época das trevas, como nós ficamos alguns séculos, por causa de fundamentalismos religiosos, né? Eu acho que isso é um assunto que às vezes pode ser um pouco polêmico, visto que a gente tem, né, uma sociedade, né, em certo ponto doente com essa questão das suas questões filosóficas, né, e buscam na religião resolver problemas filosóficos e acabam que sobrepondo a voz da ciência, a voz do que foi construído com muitos anos de estudo e evidência, sobretudo, né? Mas, assim, sobre essa questão... Mas a ciência, Gustavo, rapidinho, pegando o seu gancho, a ciência ela não quer brigar com a religião, né? Sim. A caminho da religião é um, caminho da ciência é outro. A ciência ela briga com a ignorância, né? Aonde tem ignorância é aonde a ciência vai chegar lá e apontar o calo, entendeu? Então, o problema dos cientistas nunca foram as religiões. O problema dos cientistas são aqueles que continuam tentando fazer a cabeça das pessoas com base nos seus interesses e nas suas ignorâncias. Bom? É possível ser cientista e acreditar em Deus. Claro, claro. O que não pode é ter uma venda no pescoço, assim, na cabeça, proibindo a gente de acessar o que há de mais moderno e o que há para a gente sair da ignorância, que é a questão da ciência. Também corroboro com a sua opinião, acho que definitivamente a gente não está falando de lado A e nem lado B nesse ponto. Professor, voltando um pouquinho para a questão das escolas, né? A gente sabe que na década de 80, no Rio de Janeiro, a gente teve algumas experiências exitosas com relação ao pensamento do ensino integral, né? E na oportunidade, o Brizola e Darcy Ribeiro inspiraram a gente com os modelos do CIEPS, né, que foram construídos lá no Rio de Janeiro, depois restaurados na década de 90, mas depois também do governo do Brizola foi totalmente esquecidos, né? Sobre a educação integral, você acha que hoje, claro, que a gente está falando de um modelo, se a gente partir para o municipal, a gente ainda tem algumas regiões de Vila Velha que ainda faltam vagas para as crianças, né? E eu queria saber contigo se há a possibilidade de a gente pensar no ensino integral em grande escala no Estado. No Estado a gente acompanha
os projetos, né, de escola integral, com o projeto da Escola Viva, no governo passado. Esse ano, os governos também resolveram manter o projeto, acho que até mudou de nome, não sei, mas o projeto de escola integral a nível estadual, ok, né, a gente está acompanhando algumas experiências, mas a nível municipal, por exemplo, a gente só tem uma escola de tempo integral a nível municipal. Então, eu queria ver contigo se a gente tem condição, né, de pensar escola, e até o pessoal que está acompanhando a gente pode interagir com a gente sobre essa questão de escolas de tempo integral a nível municipal e colocar a sua opinião aqui, ver se a gente consegue bater um papo e falar um pouquinho a respeito dessa problemática. O que você acha, James? Então, nós temos, eu inclusive recomendo a quem estiver vendo a gente aqui, um programa desenvolvido, uma série desenvolvida pela TV Futura, né, e pelo SESI, né, que chama-se Escolas Inovadoras. Tem escola inovadora e de tempo integral bacana no mundo inteiro. O que falta, de fato, é a gente chegar e falar assim, olha, para o PIB, para a educação, vai ser colocado tantos por cento a mais. Hoje, com a estrutura que a gente tem, e aí corroboro com o nosso colega que está falando da infraestrutura, mas infraestrutura e superestrutura, né? Com a infraestrutura e com a superestrutura que nós temos, eu ia falar para você, olha, não tem como mais pensar em escola em tempo integral. A gente precisa de quê? Mais espaço físico, bons espaços físicos, então a gente precisa de investimento, e de investimento também nos docentes que vão estar nessa escola de tempo integral. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque você está querendo defender a sua categoria. Papapá. Não, não é isso. É que pensa, eu tenho que repensar o currículo, não apenas com a Base Nacional Comum Curricular, né, que foi desenvolvida agora. Eu preciso repensar o currículo porque hoje as escolas são de tempo integral no sentido de que o aluno fica lá a parte do turno matutino e vespertino. Mas não é eficientemente uma escola de tempo integral, porque ele tem num turno as disciplinas chamadas de regulares e no contraturno ele tem disciplinas que não são disciplinas, são projetos. E aí, sem projeto, fica assim aquela coisa assim, para gastar às vezes o tempo que o aluno está ali na escola. Então, o que acontece? Eu tenho que ter ali, eu tenho bons exemplos a nível mundial de escola de tempo integral. Eu tenho o quê? Marcenaria. Eu tenho outros tipos de formação que vão integrando comunicação, tecnologia. Eu vou aprendendo outras habilidades, né, dentro do currículo e intercalando. A gente tem dificuldade hoje, Luiz Gustavo, de ter 2 idiomas na escola. Às vezes, quando muito, tem português e o inglês do verbo to be. O ideal é que essa escola tivesse português, inglês, espanhol. Se o cara está querendo ir para a linha dos idiomas. Ele tem matemática, mas ele também tem robótica. Ele tem engenharia básica, ele tem linguagem computacional, ele tem aula de tecnologia. Ele está tendo aula de literaturas, mas não só literatura brasileira. Ele podia ter aula de literatura espanhola, ele poderia ter aula de teatro, ele poderia ter aula de dança. Então, quer dizer, não é só pensar a escola em tempo integral como aquela que guarda o aluno para o pai trabalhar e o aluno fica ali o dia inteiro. Mas a boa escola integral, com que tem formação profissional, com que tem outras atividades, uma grade curricular reformada, com mais conteúdos, e que não fique ali na mentira, no achismo, sabe? Mas pense a formação integral desse sujeito. Não só para poder preencher a linguiça de tempo e tudo mais, né? Professor, eu queria ressaltar a participação do nosso presidente do bairro São Conrado, nosso amigo Eric Alcoforado, ele que é professor também da rede municipal estadual, ele apresentou para a gente alguns dados aqui, né? E são dados que a gente vem acompanhando, né? A gente, no município hoje, a gente tem a criação de novas 14
unidades de educação, né, que estão sendo criadas. E segundo o nosso amigo Eric, e acredito muito nos dados que ele coloca para a gente depois a gente pode Muito verificar, bacana, muito bacana. três dessas escolas são pensadas para o ensino integral, né? Então eu tinha colocado uma, né? Então acho que vão ser então 4 escolas a nível Bacana, municipal muito bacana. de ensino integral. Além disso, mais 14 escolas sendo construídas, né, nessa gestão. Uhum. Aí eu queria fazer um comentário Não, rapidinho, pode Luiz. continuar. É que a Sim. Renata chegou e colocou assim: ops, aqui é Brasil. Mas, Renata, é justamente aí. Nós brasileiros temos uma síndrome de achar que aqui tudo tem que ser menor que nos outros países. Eu estou falando de exemplos também de escolas brasileiras. Nós temos boas escolas de tempo integral no Brasil que conseguem fazer essa diversificação de currículo. Então a gente não pode falar assim, porque aqui é o Brasil, então tem que ser só o pior, o deficitário, aqui não tem jeito. Nós temos que criar também um espírito de autoestima no cidadão brasileiro, de que se os nossos impostos forem corretamente destinados aos lugares certos, nós vamos ter, obviamente, um excelente nível de escola. O Emanuel aqui colocou também, né, que colocou na carência de outros setores do governo, nas áreas mais carentes, as escolas em tempo integral terá que ser pensada para atender essas demandas? Eu acho que sim, né? Eu acho que vai acabar que as escolas, né, vão ter que ser pensadas para poder, de certa forma, compensar os erros que, né, a família eventualmente vem cometendo. Eu acredito que sim, as áreas de vulnerabilidade social, as escolas têm que ser pensadas para poder compensar, né, os problemas de infraestrutura, não é isso, James? Com certeza, com certeza. A gente tem que superar isso, esses problemas de infraestrutura e, obviamente, outros problemas, né? Que são a formação continuada, a formação inicial de professores. Nós temos uma série de desafios para conseguir dar conta. E a gente vai dar conta. A gente vai dar conta. Nossa, Eu que acho que legal. Eu estava lendo aqui também aqui, ó, o filho da Renata. Parabéns, que bacana. Aí, muita participação aqui hoje Aí, com ó, a o IFES está aí gente. para mostrar também que pode ter educação de qualidade. Isso é verdade. É verdade. Só o modelo de educação do IFES, por exemplo, Luiz, a gente quando pega os dados das avaliações, a avaliação do ensino de matemática e de interpretação de texto e de ciências do Instituto Federal, hoje é do padrão europeu. Né? Jamerson, assim, o papo tá ótimo, assim, acho que o pessoal tá participando muito. E eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir um canal de diálogo, né? Eu queria que o professor divulgasse aqui o seu linkzinho do Instagram, né? E as pessoas vão poder acompanhar a gente. Né? O meu é @LuizGustavoPoticu. E assim, a gente vai continuar esse papo, né? Eu acho que o papo de educação é um papo que não sai das nossas vidas, né? Tanto eu, quanto líder comunitário, como professor, quanto o Jameson como diretor do IFES. Isso é uma coisa que se permanece no nosso diálogo. E eu acho que eu queria colocar à disposição, né, para a gente continuar esse papo, né? Se as pessoas tiverem algum tipo de dúvida, ou quiserem contribuir, ou quiserem bater um papo mesmo, a gente vai estar à disposição para poder receber as sugestões, as contribuições de cada um. E eu e Jamerson, a gente sempre vai estar tabelando no sentido de a gente fazer sempre com que a educação seja libertadora. Então, Jamerson, queria te agradecer mais uma vez aqui pela presença com a gente, pelos esclarecimentos, pela ponderação qualificada que você sempre teve, né, e encarar a sua participação enquanto diretor, né, do IFES Vila Velha de forma institucional, de forma bem clara e objetiva e transparente com toda a comunidade, né? Não é porque você me trata, não porque eu sou o presidente da comunidade, mas você me trata como qualquer outro cidadão do bairro Soteco, e eu sempre enxerguei isso em você e queria que você soubesse que, de minha parte, a minha admiração que eu tenho pelo seu currículo, pela sua pessoa, e hoje aqui a gente teve oportunidade de bater um pouquinho
esse papo e conversar legal sobre alguns pontos na educação. A gente sabe que a gente gostaria de ficar falando muito mais. Tem muitos outros temas que Verdade. a gente acha que são relevantes. Tem muitos outros problemas que o segmento, né, hoje, aqui em Vila Velha tem, e eu convido aos professores a gente criar um movimento sempre de proposição para Vila Velha, e assim, eu vou estar nessa missão de reunir os amigos professores, os amigos profissionais de educação, sempre para poder debater aquilo que é mais importante para Vila Velha. Então, Jameson, muito obrigado, cara, pela sua participação com a gente. Eu que agradeço, eu agradeço. Imensamente honrado pelo convite, feliz de falar um pouco dos desafios da educação para o século XXI. A gente tem muitos desafios, mas com certeza a gente vai conseguir, aí com a ajuda de todos, com bons políticos, com boas administrações, conseguir elevar, né, o Brasil ao status que ele merece, né, e prodigaliza de tantas coisas, né, em todas as áreas, né, não só na área de educação, mas, enfim, em todas as áreas a gente precisa de novos incentivos, novos olhares e aí se reinventar. Muito obrigado, Luiz Gustavo, uma esperança profunda e o reconhecimento do seu trabalho, né, de que a gente vai estar aí continuando trabalhando sempre juntos em prol, né, da comunidade de Vila Velha e do nosso país. Então, muito obrigado, grande abraço mesmo. Valeu, Jameson. E, galera, todo mundo que acompanhou a gente, estarei disponível agora para um bate-papo no Instagram. Quem quiser mandar um contato, Miguel, um abraço, Renata, Clínica Beija-Flor e todos os outros que acompanharam a gente, que são os professores, amigos meus, professores, colegas de trabalho, nosso amigo Eric, Emanuel, Renata, muito obrigado pela participação e acompanhe nossas próximas lives, né, que a gente vai fazer as divulgações agora nos próximos dias e o debate sempre vai estar aqui presente nas nossas lives. Tá certo? Um abraço a todo mundo e valeu. Obrigado mais uma vez, Jameson. Grande abraço, pessoal. Valeu. Valeu.